Como você escolheu o time para poder torcer? Bom, foi uma decisão difícil, porque meu pai, a minha família torce pro Palestra ainda, né? E eu sou corintiana, olha que legal. Eu comecei a torcer pro Corinthians em 1977. Até dá pra explicar por quê, né? Eu tinha 5 anos naquela época que o Corinthians tinha ficado muito tempo sem ganhar título. Em 77 conquistou o título e eu me apaixonei pelo Corinthians e passei a torcer pro Corinthians. E há 40 anos ninguém imaginava que mulheres pudessem gostar de futebol com tanta paixão. E meu pai, um palestrino conservador, falou: deixa quieto, isso passa. E daí ele me viu crescer e acabar com as fitas isolantes dele e com esparadrapo, porque todas as minhas bonecas usavam preto e branco. Como que é a paixão pelo futebol para você? A paixão, se desse para explicar, seria muito fácil, mas é inexplicável. Eu acho que é parecido com um casamento. Eu digo que com o Corinthians, neste momento, eu estou tentando discutir a relação. Quase próximo a um divórcio, mas a gente nunca deixa uma grande paixão de lado, sabe? A gente fica irritado, fica bravo, mas olha do lado e fala: você é o amor da minha vida. Então é mais ou menos isso, você não consegue viver sem. Como cresce o entendimento do assunto, deixando o senso comum de lado para a parte técnica? Como você entende o futebol de hoje? Olha, eu acho que no Brasil o futebol precisa evoluir. A gente está sempre tentando, está sempre arriscando, está sempre tentando copiar as boas iniciativas em relação a esquema tático, como jogar, das equipes que vão muito bem na Europa. Então você tenta imitar o que Mourinho faz, tenta imitar o que grandes técnicos fizeram, né? Mas o Brasil às vezes não consegue levar isso muito adiante, a gente ainda fica muito parado. Eu vejo muito como o Fernando Diniz tentou aqui em Osasco um esquema tático com o Audax. Eu achava fantástico aquele esquema dele, que foi usado lá pela Holanda na década de 70 e deu super certo. O grande problema era que até o próprio jogador acho que não conseguia se adaptar a esse sistema dele, não conseguiam entender. E a imprensa, que às vezes é a grande motora do futebol nacional, também não conseguia encarar muito bem a maneira como o Fernando Diniz trabalhava. Então eu acho que a evolução, o futebol brasileiro principalmente, ele avança e retrocede ao mesmo tempo. Quando você vê que não deu certo isso, vamos voltar a fazer o que era tradicional e que era certinho. Por que o futebol te move a acompanhar ou assistir um jogo? Bom, futebol eu já assisti na TV parabólica 4 de julho de Piripiri e Rio Branco do Acre, pra você ter uma ideia. Não estava passando nada da TV, na casa dos meus pais umas férias, e estava tendo campeonato amazonense. E eu falei: vamos ver como que é esse campeonato, né? E vamos divertir, se é meio várzea, o que eles estão fazendo de diferente. Não vou falar que é não ter o que fazer, porque a gente sempre tem o que fazer, mas a gente sempre acha um tempo para acompanhar o futebol. O que move mesmo é gosto, é vontade, é se divertir. O que mais me emociona no futebol é o momento do gol mesmo, que eu acho para todo mundo. É inexplicável aquela sensação de você marcar um gol, sabe? Você consegue ver a energia nas veias dos jogadores, dos atletas. E isso é muito legal, é como se a vida explodisse ali. Por que o futebol te move a praticá-lo? Você já praticou futebol na sua vida? Eu já joguei futsal e às vezes jogava futebol de campo quando eu era mais nova. Eu achava bem divertido jogar futebol e eu era zagueira. E as meninas falavam assim: não, a Ana não vê canela, ela vai nas canelas. Gente, eu vejo a bola, se a canela de você tá junto, eu não posso fazer nada. Era bem perneta, eu era bem perna de pau, mas era muito legal jogar futebol. Até de vez em quando um zagueiro marcar um gol, esse que eu falo no momento do gol ser uma explosão de vida, era isso que eu também sentia quando eu jogava futebol para brincar. Como que é pra você a época de Copa do Mundo? Bom, Copa do Mundo, às vezes eu fico muito irritada, porque quem nunca assiste futebol, quem não sabe diferenciar uma bola de basquete de uma bola de futebol, resolve ser o maior entendedor do planeta de futebol. Aí eu falo: vem cá, o que você tá falando? Você não conhece nem metade desses jogadores que estão aí e tá dando palpite sobre Copa do Mundo? Mas Copa do Mundo pra mim é momento
muito mágico. Eu espero a cada 4 anos ver a Copa do Mundo. E eu sempre prefiro que a Copa do Mundo seja fora do horário de expediente. Porque este ano, na Copa do Mundo agora de 2018, eu estava trabalhando e não tinha televisão onde eu estava trabalhando, né? E às vezes eu dava uma olhadinha porque eu gosto de acompanhar todos os jogos, não é só o Brasil, eu assisto todos os jogos. Quando eu não conseguia assistir, eu via o VT à noite em casa. Mas eu ouvia pelo rádio. E eu levei uma bronca sonora da minha chefe no jogo do Japão, que eu gritei gol. Eu não aguentei. Gol! E, como você tá assistindo futebol? Soltei o cabelo, coloquei o fone aqui do lado para ninguém perceber. Mas na hora do gol eu gritei gol e denunciei que eu estava ouvindo o jogo do Japão na hora do expediente. Só levei uma bronquinha, mas foi tranquilo. Mas Copa do Mundo é uma expectativa, né? Não só porque você espera que o Brasil conquiste o título mais uma vez, mas porque os jogos são incríveis. É um momento em que você consegue unir as pessoas. Qual foi a história mais marcante do futebol na sua vida? Bom, eu ainda lembro, em 1977, na Avenida Paulista, eu nos ombros do meu padrinho, acompanhando a festa do Corinthians campeão. Eu acho que eu vou passar a minha vida lembrando desse dia. Qual foi a história mais incrível que você presenciou no futebol? Mais incrível? São tantas histórias. Eu acho que as imagens que o futebol passa de união, isso é sempre incrível. Agradeço você, Ana. Obrigado. Obrigada por você também.